Bom dia, vamos passar à segunda parte da quarta aula teórica. Na parte anterior vimos como é que se iniciava o processo. Portanto, o proprietário marcava os pontos sobre o Google Earth e enviava-nos uma tabela com as coordenadas de cada ponto e com as características desses pontos. Em ArcGIS, começamos por criar um projeto novo, configurá-lo de maneira a que trabalhe em WGS8429N, criamos uma shapefile do tipo ponto que traz os campos básicos, FID, ShapeID, e acrescentamos os 3 novos campos que vão permitir caracterizar cada um destes pontos. Recorrendo à ferramenta AbsoluteXY e aos pontos coordenados enviados pelo proprietário, inserimos os pontos no nosso projeto. À medida que vamos inserindo os pontos, vamos atribuindo um número ao identificador. Cada um destes números corresponde aos pontos enviados pelo proprietário. Posteriormente, e uma vez que os pontos que nós introduzimos no sistema têm um identificador que coincide com os pontos enviados pelo proprietário, nós podemos recorrer a uma ferramenta SIG, o Join, que nos permite associar a tabela que nós criamos à tabela que o proprietário nos enviou. Como inserimos a tabela enviada pelo proprietário em formato XLS no nosso sistema, e aqui temos a tabela vinda do Excel, por exemplo, e abrimos a tabela dos nossos pontos. Sobre a tabela dos nossos pontos, vamos pedir para fazer uma ligação, um join, à tabela enviada pelo proprietário. O programa abre um novo menu e pergunta qual é o campo que é comum à tabela do proprietário e à tabela do Sistema de Informação Geográfica. No caso do SIG, da Shapefile Pontos, o campo é o ID. No caso da tabela do proprietário, o campo é o ponto. Fazemos OK e as tabelas ficam lado a lado, associadas entre o identificador e o número do ponto. Posteriormente, selecionamos cada um dos campos, por exemplo, a designação, botão direito do rato e Field Calculator, e vamos dizer que as castas, por exemplo, da nossa shapefile são iguais às castas que o proprietário enviou. Ao fazer OK, ficam os campos preenchidos e fica a tabela devidamente classificada. Posteriormente, adicionamos um ortofoto mapa ao nosso projeto e passamos a ver o que é que o proprietário quis identificar com cada um dos pontos. A casa, o estacionamento, um terreno sem cultura, as parcelas de vinha, os pomares. O que é que vamos fazer? Vamos criar uma shapefile de polígono e vamos dividir a propriedade. Portanto, na aula prática vamos ver como é que isso se faz. Agora, começamos por criar um polígono com o limite exterior à propriedade. E utilizamos o Create Feature, tal como vimos na aula prática passada. Posteriormente, começamos a cortar ou a dividir o polígono, usando a ferramenta Cut Polygon Feature. Começamos do lado de fora, identificamos o limite de entrada e o limite de saída e terminamos novamente do lado de fora. Fica dividido este conjunto de parcelas. Para começarmos a individualizar, temos que saber qual é a ordem e a sequência desses cortes. Vamos cortar, por exemplo, esta parte da parcela, começamos do lado de fora, identificamos o limite, acabamos do lado de fora e depois dividimos novamente por este limite, dividimos os outros limites até termos a propriedade toda fechada. Se quisermos acrescentar novos polígonos à cartografia, vamos agora utilizar o Autocomplete Polygon, uma outra ferramenta. Como? Começamos do lado de dentro da cartografia já feita, preenchemos ou percorremos todo o limite e voltamos a terminar do lado de dentro. E acrescentamos a casa e o parque de estacionamento. Portanto, vimos 3 ferramentas. Create Feature, cria o polígono exterior. Cut Polygon Tool, corta os polígonos. Autocomplete Polygon, acrescenta polígonos à cartografia. Na próxima aula iremos ver quais são as operações subsequentes a esta. Muito obrigado pela atenção.